sobre isso, porque alguém colocou ali, comenta sobre comunismo e tal. Você entende? Um comentário ali. Desculpa, gente, que às vezes o comentário vai passando, a gente vê o comentário, mas não dá conta de ver o nome. Eu gosto muito de mencionar os nomes aqui, né? Mas uma das coisas que as pessoas precisam entender é a cleptocracia, né? Max quer fazer um comentário sobre isso no aspecto psicológico. Claro. O comunismo, ele não é um partido político. Se você está nos assistindo aqui pensando que o comunismo é apenas aquela parte eleitoreira, você está, assim, redondamente enganado. O comunismo, ele precisa do braço político, mas ele é essencialmente a destruição completa de tudo que há. Tudo que existe nesse exato momento aqui, ele quer implodir toda a estrutura social. Ele quer fazer ele faz uma nova engenharia social para construir um novo formato de sociedade que nem ele sabe como será. E para isso, eles se utilizam dos criminosos e daquelas pessoas que têm uma má tendência moral gravíssima. O Stalin, por exemplo, ele colocava no Gulag, né? Lembrando que, vamos parte por parte, o que é Gulag? A Gulag era uma sigla em russo para reforma agrária. Só para que vocês tenham uma ideia. Então, a tal da reforma agrária, com muitas aspas, do Stalin, lá na União Soviética, era o seguinte: tira as pessoas da cidade, as mais pobres, os pobres criminosos, sobretudo ladrãozinho, batedor de carteira de esquina, criminosos de alta periculosidade e dissidentes, ou seja, pessoas que criticam o regime. Então ele pegava essas pessoas, jogava junto com pessoas bem pobrezinhas, num lugar ermo, num lugar inóspito, como foi o caso da ilha de Nazinski, e jogava o pessoal lá e, agora é a hora de vocês plantarem aí, vocês têm que desenvolver o país, a agricultura do país. Só que nós estamos falando de um lugar que chega a menos 35, menos 40. Então as pessoas passavam muito frio, não conseguiam plantar e morriam. Eles chegavam ao ponto, desculpa falar isso bem na hora do seu almoço, né, mas é a realidade do comunismo, você precisa saber. A imprensa não fala isso para você. Na ilha de Nazinski, eles cortavam os seios e as panturrilhas das mulheres para fazer churrasco, fazer carne para comer. Canibalismo. Quando um funcionário do Partido Comunista reportou o canibalismo que ocorreu na ilha de Nazinski para o Partido Comunista, o funcionário do Partido Comunista que dedurou foi punido. Ou seja, eles não estavam nem um pouco preocupados com aquela situação. É uma situação horrorosa, eu peço mil perdões de falar isso para vocês aqui nesse horário, mas é a realidade desse grupo do qual o Lula faz parte, esse pessoal todo faz parte. Daí vocês entendem quando eu fico extremamente irritado com esse papinho de dialogar com comunista. Comunista não tem diálogo. Essa gente é um tipo de maldade muito acima da minha imaginação e da sua imaginação. Você pensa numa maldade que você gostaria de fazer com alguém, não chega perto da de um comunista. E eles fazem isso, e agora o Max pode explicar um pouco melhor por que eles juntam, né, dissidentes com os criminosos e o que significa cleptocracia. Porque eu acho que é importante vocês entenderem isso, para entender, por exemplo, por que a polícia de São Paulo ontem prendeu um carro, apreendeu mais de 1 tonelada de drogas, e a polícia e a imprensa não elogia. Ninguém fala que o Derrite é o secretário de segurança, é ele que está dando esse respaldo para os policiais. Ninguém elogia o governador, que é o Tarcísio, por causa disso. E olha que eu mesmo tenho várias críticas ao Tarcísio, mas o fato dele manter o Derrite, para mim, é medalha de ouro, né? Bota aqui estrelinha, porque não tem nada mais importante do que proteger a própria vida. E agora, passo a palavra aqui para o Max, para ele explicar para vocês o que de fato vem a ser a cleptocracia e por que isso é importante para o comunismo. E sem isso, você não vai entender por que a imprensa esconde essa apreensão de mais de 1 tonelada de drogas lá num carro que foi apreendido em São Paulo pela polícia, e parabéns à Polícia Militar de São Paulo. Todo comunismo é assim, né? Eles não têm plano de governo. Eles querem, eles parasitam todo o estado que eles entram. Porque o objetivo, gente, o objetivo do comunista é agenda de poder. A única coisa que os comunistas têm, que eles nunca vão negar, né, que eles nunca vão agir contra isso, é a questão de plano de tomada de poder. E eles estão dispostos a tudo para alcançar isso. Inclusive
se passar por liberais, né, no sentido que a gente usa aqui no Brasil, aí no Brasil, se passar de direita, se passar até por conservadores, se for preciso. É isso que as pessoas têm que entender, né? O Alan falando ontem, né, da questão de que eles não têm doutrina, é exatamente isso. Por quê? Porque eles têm uma agenda de poder, eles querem tomar o poder. E uma vez que eles tomam o poder, eles não querem mais sair do poder. Então, óbvio, uma pessoa assim, grupos assim, são os mais perigosos que existem. Por quê? Porque normalmente quem está lutando contra eles tem moralidade, né? E vai seguir as leis. Enquanto que eles não. Eles vão ter sempre aquele grupo que vai ficar na frente, que vai ficar aparecendo, e esse grupo finge que respeita as leis, né? Quando dá, eles também dão uma torcida na lei, é só ver o que o STF tem feito. Eles fingem, né, que tem princípios. Então, assim, é importante você entender que o comunismo se trata apenas de uma coisa: tomada de poder, tá? E uma vez que você toma o poder, você quer controlar, não quer mais dar a chance de perder esse poder. E é por isso que quando eles falam de democracia, eles não estão falando de democracia de verdade. Eles estão falando de socialismo. Então, quando eles falam, a democracia está atacada, está sendo atacada. Não, é o socialismo que está sendo atacado. Então, óbvio, grupos de direita são um risco para a democracia, porque não é democracia. É socialismo. É um risco para eles continuarem no poder. O que a gente está vendo no Brasil, e tem me espantado esse ano de 2024, foi de longe assim, o pior, é uma tomada de poder num ritmo acelerado. Porque a cara de pau e o cinismo dessas pessoas está aumentando a cada dia níveis absurdos. Ao mesmo tempo que a gente tem, de um lado, facilitando a vida dos bandidos, né? Você não pode mais dizer que o traficante cometeu um crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo, só do tráfico de drogas. Você tem a audiência de custódia. Você tem que devolver a droga apreendida. Isso aconteceu, né? Porque não havia um mandato. Você tem que soltar o traficante, porque ele já passou ali o tempo, então agora ele está ali em liberdade condicional, e aí o traficante, assim que sai da cadeia, ele foge, some, nunca mais aparece. O que era óbvio que ia acontecer. E do outro lado, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, do outro lado você tem a mídia batendo na polícia todos os dias. Todos os dias a polícia agora está apanhando. Há uma campanha contra o Derrite, tá? Calculada, né? E é óbvio que quem financia, porque quem que ganha? Quando você tiver em dúvida, né? Quem que está fazendo alguma coisa, é muito simples. O melhor critério para você ter uma base de certeza é quem está lucrando com isso. Quem que está ganhando com essa campanha difamatória, né, contra a polícia e contra o Derrite? É óbvio que é o narcotráfico. Então, assim, tá na hora das pessoas entenderem que comunista não é só aquele que está aparecendo ali diante das câmeras, que está falando. Não. Existe um outro lado que é o chamado braço ilegal. Sempre é isso. Todo Partido Comunista foi assim em todos os lugares até hoje. Tá? Você tem o braço legal, que é o que aparece, e por trás tem o braço ilegal. Esse braço ilegal, ele faz tudo. E ele é o que financia o resto. Então, esses aqui que aparecem, eles vão fazer leis e ações para facilitar a vida do braço ilegal dos comunistas. Porque, senão, eles perdem dinheiro, eles não se mantêm, eles não sobrevivem. Agora, a gente comentou isso no outro dia, né? O Barroso falando, não pode diminuir o salário dos juízes, porque senão... porque nós não temos culpa da crise fiscal, sendo que, gente, só de salário do judiciário
é mais de 1% do PIB. Mais de 1% do PIB, o salário do judiciário. Absurdo isso. 1,6% do PIB. Pois é. A média dos países emergentes, 0,5%. Nós gastamos 3 vezes mais em proporção ao PIB do que os outros países Vocês emergentes. já chegaram a ver uma 160 matéria? bilhões de reais por ano. É a corte TSE, mais 12 cara do mundo. bilhões. É o judiciário mais caro do mundo. Vocês já chegaram a ver aquela matéria, acho que é da Band, do ministro da Suprema Corte da Noruega indo de bicicleta trabalhar? Sim, mas vários É políticos. Você visse lá na Noruega, por exemplo, Suécia e Noruega, vi os dois casos. Que seria o apartamento funcional aqui, é um cômodo. É para assim, quando o cara não pode voltar para casa, ele dorme naquele dormitório, tipo um dormitório de universidade, né? Uma coisa pequenininha. É inacreditável, gente. Bom, eu vou puxar de novo aqui a pauta, vamos começar falando sobre